essa palavra que vai trazer nessa noite. Os irmãos, impor as mãos sobre a vida do nosso querido pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, pela vida do teu servo, Pai. Eu creio que nessa noite ele tem uma palavra, não dele, mas uma palavra do Senhor. E nós, nessa noite, queremos te ouvir, Pai. Queremos ser edificados pela tua palavra, abençoado, Senhor, pela uma palavra que vem do alto, Senhor. Por isso eu coloco o teu servo, que eu sei é um instrumento em tuas mãos. O Senhor use poderosamente. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer o convite ao pastor Rogério, pela oportunidade de estar aqui, podendo estar nessa casa chamada de oração, e poder estar louvando ao Senhor, poder estar aqui juntos através do Espírito Santo de Deus. E quando eu pisei aqui, eu já pude perceber algo maravilhoso da parte do Senhor. Então agradeço aqui o pastor Rogério, que através do evangelista Francisco nos fez conhecer, e aqui estou para poder ser servo, irmãos, através da palavra de Deus, e também dando aqui as vindas também à Igreja Batista Reviver em Pendotiba, a qual ali estou pastor, A gente não é, a gente está, porque o ser é eterno, Deus é, e nós somos transitórios. Então, louvado seja o nome do Senhor por mais uma casa de oração que aqui faço conhecer através do Espírito Santo de Deus e novos irmãos aqui para a glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo do Senhor para nossas vidas, para nossa edificação. E eu tenho certeza absoluta que todos os irmãos aqui conhecem muito bem essa passagem, mas Deus, ele instrui a nossa mente, o nosso coração, conforme diz a palavra dele, se renova a cada manhã. Nós podemos ler várias vezes o Salmo de número 23, mas a gente sabe que esse Salmo ele vai estar tendo uma conotação diferente. Irmãos, não é o Salmo 23 não, é o Gênesis capítulo 40. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, se renova em cada um de nós, e eu tenho certeza que Deus, ele também há de falar aos nossos corações. Amém? Apenas alguns versículos em nome do Senhor Jesus. Gênesis número 40, versículo de número 9. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas, espremi no copo de Faraó e dei à própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação, os 3 sonhos, os 3 dias. E dentre ainda esses 3 dias, Faraó irá te reabilitar e reintegrar o teu cargo. E tu lhe dirás o copo da sua própria mão, e darás o teu copo à sua própria mão, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te irar bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da minha terra, dos hebreus, e aqui estou e nada fiz
para que pudesse estar nesta masmorra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que faz, meu Deus, ó Pai, trazer em nós o discernimento do alto, para que nós possamos trazer a lume, meu Deus, aquilo aos nossos corações, o que Teu Espírito Santo tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos uma vez mais pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Igreja do Senhor, uma passagem muito conhecida de todos nós. Quem não conhece a história de José? Todos nós já vimos várias interpretações desse texto, a sua vida, a sua trajetória, tudo o que ocorreu. A sua mãe, depois que nascera, teve outro Benjamim, falecera. Então era o filho do seu pai, o filho que mais amava, que mais estimava. Todavia, irmãos, quando nós observamos o contexto de toda essa história, sempre tem lições para as nossas vidas. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, construindo muros e fazendo pontes. Construindo muros e fazendo pontes. Construir muros, como assim, pastor Michel? Porque nós devemos construir muros espirituais para as nossas vidas. Neemias, ele construiu os muros de Jerusalém. Isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Mas ponte é uma coisa muito tremenda, porque na nossa vida cristã, na nossa vida secular, no nosso dia a dia, nós temos que pedir a Deus para que nós venhamos construir pontes, para que Deus venha ser glorificado em nossas vidas. Hoje eu estou construindo pontes, estou aqui na Igreja Ágape, um pastor que conheci, muito amado, pastor Rogério, e estou vendo uma pleia de irmãos aqui. Isso é relacionamento. Construir pontes significa construir relacionamentos. E quando a gente olha para a vida de José, na sua trajetória, ele não tinha isso muito bem quisto dentro da sua casa. Então nós vemos desde a história dos nossos pais na fé, do nosso pai Abraão, e acontecendo também aqui com o seu filho, com o seu neto, vamos botar assim, com o seu tataraneto, José, aqui, a mesma coisa. Era necessário que ele viesse ter um sonho de Deus, sonhar os sonhos de Deus, entender os sonhos de Deus, e muitas das vezes a gente não entende no momento aquilo que Deus está dizendo. E José, conforme menino era, 17 anos, com aquela coisa toda, com aquelas coisas na cabeça, os seus irmãos tinham um coração totalmente diferente dele. O coração dos irmãos dele não era de acordo. Irmãos, nem sempre aquela pessoa que vai nascer do ventre da mesma mãe vai ter o mesmo coração que você tem. Então a gente observa que ali os seus irmãos já tinham um ímpeto, já tinha ali o seu estilo, mas Deus estava preparando José para uma jornada ainda maior. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Deus, ele reserva coisas muitas das vezes que nós não entendemos, mas que nós venhamos estar debaixo daquilo que ele delegou para nossas vidas. Existe um processo em tudo aquilo que Deus faz. E quando a gente observa a vida de José, e a nossa vida não é diferente. A gente vê ele ali, ele vai como menino. Às vezes a gente fica perguntando por que José falou para os irmãos, ele podia ficar caladinho. Irmãos, ele podia ficar caladinho. Se fosse eu e você hoje, conhecendo a história de José, conhecendo a história de muitas pessoas, a gente fica calado, só fala para pessoas que realmente têm acesso a Deus, realmente pessoas que vão nos ajudar espiritualmente em oração. Mas existem coisas que a gente não vai contar para qualquer um. Mas José era menino, José não tinha ainda as ideias das coisas, era 17 anos de idade, e ali ele, na boa fé, na boa intenção, ele contou para os seus irmãos os sonhos de Deus. Fala para o seu irmão aí, os sonhos de Deus não é para contar para qualquer um. Aleluias. Aquilo que Deus tem para você não é para contar para qualquer um. A gente aprende porque está na palavra de Deus. Existem coisas que estão na palavra de Deus, que Deus colocou justamente na palavra para a gente entender e não fazer. Existem coisas na palavra que é para a gente fazer e tomar adiante. Então a gente vai aprendendo com as histórias da Bíblia para as nossas vidas. O que aconteceu, todo mundo sabe.
José, invejado pelos irmãos, ele é vendido. Tem um irmão que queria matá-lo, mas outro não, calma aí. E aí, depois que ele estava na cisterna, depois que ele é vendido pelos midianitas, ainda teve gente que zombaram dele, irmãos que zombaram dele. Porque Abraão saiu da sua terra, da sua parentela? Porque nós sabíamos, irmãos, perfeitamente, que se ele ficasse na parentela dele, as pessoas dos parentes iam dizer assim, está vendo aí? Você foi ajudado por nós. E Deus, Ele não quer isso. Deus quer que nós venhamos depender totalmente dEle. Totalmente dEle. Sai da sua terra, da sua parentela. O que Deus tem para fazer comigo e contigo é Ele que vai fazer. Ninguém mais vai fazer aquilo que Deus vai fazer, ou deseja fazer na nossa vida. Por isso que Abraão sai, por isso que José saiu. Saiu da onde? Da sua terra, da casa do teu pai. Talvez o pai ali era muito melindroso com ele. Sabe como é pai, sabe como é mãe, tem que proteger. Mas irmãos, a promessa de Deus e a proteção de Deus é maior do que os pais nossos, aquilo que a família pode nos dar. Então a gente entende que foi necessário passar. Os sonhos de Deus, o projeto de Deus estava ligado justamente a isso: sair, cortar o cordão umbilical, para que Deus iria escrever uma jornada maravilhosa na vida de José e na minha e na sua vida. Quando nós observamos isso aqui, foi vendido, vai lá, vamos ver se o sonho dele vai realizar, irmãos. Quando tem que acontecer, quando é da parte de Deus, vai acontecer. Eu não sei o que você passa, parece ser uma pergunta, às vezes uma resposta, às vezes redundância para todos nós. Vai acontecer isso, não sei o que está acontecendo. Vários irmãos falam a mesma coisa, mas é verdade, eu não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo com você, mas de uma coisa eu sei: Deus está no controle de todas as coisas. Aconteceu. José foi vendido, a gente sabe da história. E aí ele foi para onde? Ele foi para casa, foi vendido pelos medianitas, depois chega lá, foi vendido para um homem rico, que por sinal fazia parte da guarda de Faraó. Irmãos, tudo é um processo, parece que está dando errado. Tem coisas que parece que está dando errado, mas Deus está no controle. Nada dá errado com Deus, irmãos. Nada foge do controle dele. Isaías 40 fala que tudo está, o globo da terra está na palma das suas mãos. Nada foge do controle. Até os adversários, irmãos, está no controle de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que se os céus e até o inferno, para Deus é a mesma coisa, porque Ele é Deus. E quando a gente olha para a vida de José e tem um pouco da nossa trajetória também de existência, dando tudo errado, foi vendido, será que o sonho vai acontecer? Irmãos, Deus é mestre de fazer isso. Deus é mestre de complicar as coisas. Deus é mestre de colocar as coisas assim, às vezes está tudo errado, não, às vezes você acha que você está com uma bênção e de repente perde aquela bênção, e aí, irmãos, olha, fica quietinho, boca de siri, não murmura não. Fica quietinho. Porque o diabo, ele gosta disso, o adversário gosta disso, da murmuração. Você lembra do povo no deserto? A murmuração levou à derrota. E José, a gente vai ver na linha da trajetória dele, que ele não murmurou. Mas ele tinha ali, dentro do seu coração, fui vendido, mas ele não se abateu. Chegou na casa de Potifar, aquelas situações todas que aconteceu. E o que eu aprendo, irmãos, com isso, com tudo isso, de construir muros e fazer pontes, e é muito importante para a nossa vida, porque tem pessoas que às vezes perdem a oportunidade de Deus, porque não tem bons relacionamentos. E José, a gente observa que ele, para onde ele passou, não importa o que ele estava vivendo, ele tinha um alvo, o sonho de Deus na vida dele. O sonho de Deus era maior do que os próprios sonhos dele. E a gente observa que o sonho de José era encarnado no sonho de Deus. Irmãos, às vezes tem pessoas que ficam batendo cabeça porque não entendeu o projeto de Deus. Deus nos fez nascer com um propósito. E quando a gente entende isso, a gente é feliz. A gente é simples. E a gente entende aqui nessa configuração dessa mensagem
que Deus ele estava forjando José. Irmãos, muitas das vezes a pessoa, eu falo lá na igreja, pastor Rogério, às vezes a pessoa fala assim, que ano 2022, é a porção de pedido, aquela coisa toda e tal, né? A gente sabe que é o calendário, né, gregoriano que está aí, né, aquela situação toda, a gente sabe, né, o calendário comercial faz parte do processo, mas a gente sabe se tiver uma conta no dia 2 de janeiro, ela não vai parar em dezembro, né? Não tem isso, a gente sabe disso. Então, mas é um bom momento para poder fazer isso, é aquilo que você... E a gente vai para lá, justamente para Salomão. Eu falo, irmãos, nós temos que pedir sabedoria a Deus. Porque às vezes a pessoa assim, eu quero dinheiro. Você tem sabedoria para lidar? Ah, eu quero me casar, pastor. Mas você é um bom filho? Você é uma boa filha? Você é uma boa filha para você? Você vai dar conta de ser uma boa esposa? Então a pessoa começa a coçar a cabeça. É por isso que Salomão pediu sabedoria a Deus. Salomão não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu nada. E aí a gente entende um princípio, que uma oração que a gente faça a Deus, um pedido que a gente faz a Deus, dependendo daquilo que a gente pede com sabedoria, tudo vai vir atrelado àquela oração. Porque não pediste morte dos seus inimigos e riqueza, eu vou te dar tudo isso. Por quê? Porque Deus, ele conhecia o coração de Salomão. Deus, ele conhece o nosso coração, e o nosso coração tem que estar alinhado à nossa oração a Deus. Porque se a nossa oração não estiver alinhada ao nosso coração, a coisa não funciona. Isso que aconteceu. Então a gente observa que tudo estava alinhado também aqui na vida de José. As burdoadas, as pancadas que ele estava levando tinham um propósito. Às vezes a pessoa quer a bênção, mas não quer passar pelo processo, pastor. Às vezes a pessoa pede a Deus uma coisa, mas esquece que até chegar naquela coisa que você pediu, rogou ao Senhor, tem ali as etapas, tem os desafios da vida. Você acha que José ia chegar a governador do Egito da noite para o dia, de uma hora para outra? Se bem que ele estava lá no cárcere, mas olha, foi um processo. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Eu separei 4 lições para a nossa vida. Aqui, eu tiro para a minha vida, naquilo que nós estamos aqui meditando. O Senhor nos permite passar por aflições que nós não entendemos no momento, mas temos que passar. Deus não é obrigado a falar tudo para nós o que Ele vai fazer. Nós temos que obedecer a Ele. Aleluia, porque muitas das vezes, se Deus falar no começo da prova, os desafios da caminhada da prova, muita gente vai desistir. Deus, ele falou que tinha uma terra prometida que manava leite e mel, mas tinha um deserto no meio do caminho. Se ele falasse, olha só, tem um deserto, ninguém ia querer passar. Todo mundo queria ficar no Egito. Por que ficou 40 anos? Porque tinha muita gente que estava entrelaçada no Egito ainda. Então o Egito significa escravidão. Então tinha pessoas ali que estavam ainda encarnado o Egito dentro dela. Tanto é que quando Deus começou a estabelecer ali, e Ele queria que o povo descansasse no Senhor, e o descanso era bênção, o povo não queria descansar, o povo estava pensando nas cebolas do Egito. Então, irmãos, é necessário ter um detox espiritual para Deus começar a fazer determinadas coisas. É necessário coisas da nossa vida sair para as coisas boas de Deus entrar. A física vai dizer que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então Deus entende também dessa forma, e Deus respeita também as nossas decisões. E quando nós estamos alinhados às coisas de Deus, por mais que nós passamos por dificuldade, nós entendemos que Deus está conosco. A gente falamos do Salmo, o pastor falou do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas, as veredas tranquilas, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Cajado, ele tem assim um gancho, ele pega lá a ovelha lá, ó, com a vara e o teu cajado me consola. Traz para perto, porque eu quero, você é minha ovelha, eu quero você comigo. A história vai dizer que de Jericó para Jerusalém tinha um penhasco muito grande e era muito estreito, e ali era chamado de Vale da Sombra da Morte.
E ali muitas ovelhas, muitas pessoas caíam naquele despenhadeiro. Por quê? Porque era íngreme e podia passar somente uma ovelha de cada vez. O pastor ia e ouvia a voz da ovelha. Aquela que não conseguia ouvir a voz, estava meia rebelde, ela caía lá embaixo. Vale da sombra da morte. Agora, por causa de quê, pastor Michel? Porque a ovelha, pastor Rogério, ela tem o olhar, os olhos turvos, não enxerga muito bem. E ela tem que ouvir. Por isso que Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Eu e você, nós somos ovelhas do Senhor. Ovelhas dele. Ouvi uma voz. Pastor Michel, como? A voz da palavra. A voz da palavra do Senhor. O profeta Jeremias vai dizer assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Ou seja, Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Eu louvo ao Senhor que eu estou numa casa de oração que tem compromisso com a palavra de Deus. Aleluias. Aqui, irmãos, nós vemos o compromisso que ele também tinha com o Senhor. José, ele tinha um compromisso, e mesmo ali não sabendo, assim conforme o seu pai Abraão, que ali naquele momento ele pega Isaac e vai, e não sabendo para onde ia, vai para Moriá, e o que vai fazer? Ele vai sacrificar quem? O seu filho. Era uma pessoa obediente. Deus proverá para si. O que Deus estava querendo fazer com isso? Muitas coisas. Está o coração de Abraão, assim conforme o meu e o seu. Chega numa hora da nossa vida, a situação da vaca gorda, a situação melhor da nossa vida, e que Deus, ele prova, gente. Vamos ver se ele me ama a mim, ou ele me ama as coisas que eu dei a ele. Abraão, ele vai amar a mim ou a seu filho que eu dei na sua velhice? E Abraão, ele foi ali, olha, ele amou a Deus. Abraão, não faça tal coisa com o menino, porque eu sei que tu me temes, tu me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha o mesmo coração de Abraão. E nós vemos aqui que nesse contexto, que ele, embora passando por dificuldade, ele não entendia ainda as coisas que Deus estava fazendo com ele. E a gente observa, irmãos, que na nossa vida, as adversidades são para o nosso amadurecimento. Muitas vezes, irmãos, nós queremos coisa de Deus, mas não estamos amadurecidos. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas não estamos ainda preparados para receber tal coisa. É ou não é verdade? Não estamos preparados. A gente pede. E às vezes demora tantos anos, e muitas vezes aquilo caduca na nossa cabeça, esquece. Mas Deus não esquece daquilo que nós falamos para Ele. Existem pessoas aqui nesta noite que Deus já falou muitos anos, mas estão concretizando agora. Aleluia, sonhos de Deus para a sua vida, meu irmão. Que Deus está fazendo florescer nesta noite. O teu trato ainda está de pé. As coisas que eu falei contigo, que você falou comigo, ainda está de pé. Só temos que ter paciência e esperar em Deus todas as coisas. Aqui, irmãos, a gente vê que Deus, Ele nos tira do nosso lugar de sossego, nos tira da parentela. É necessário para que ninguém possa dizer que tudo aquilo que você está sendo abençoado é por outras pessoas. Não, Deus vai usar sim, pessoas. Deus, Ele não usa coisas, Deus, Ele usa pessoas. Mas, todavia, a gente entende que nós devemos estar dependentes somente de Deus. Aleluias. O que a gente observa aqui, irmãos, diante disso? José é vendido, depois José para a casa de Potifar. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que Deus também testa o nosso coração. Deus, Ele testa o coração do homem. Salmo de número 139 vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim um coração puro e renova, o Salmo 51, um espírito inabalável. Davi, irmãos, é interessante, um homem de guerra, um homem que tinha muito sangue nas mãos, um homem que queria fazer o templo. Deus falou assim: não, você não vai fazer o templo, você tem muito sangue nas mãos, quem vai fazer vai ser seu filho. Mas ele projetou tudo, ele projetou tudo. Uma coisa que Davi, irmãos, ele tinha a noção que era a sensibilidade do Espírito. Sensibilidade do Espírito é entender as coisas de Deus.
E Davi, ele tinha isso, embora seja um homem de guerra, ele tinha isso de Deus. Quando aconteceu o infortúnio dele, quando ele teve a sua queda, a Bíblia vai dizer, e ele vai dizer, enquanto me calei, os meus ossos secaram, e ele ficou numa situação, mas uma coisa ele observou, o seu antecessor Saul, ele ficou louco, porque o Espírito Santo tinha saído de Saul. Ele não queria isso para a vida dele. A gente vai observar que no Salmo 51, ele vai dizer, não retires de mim o teu Espírito. Pior coisa, irmãos, é a gente não ter o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo dá alegria, o Espírito Santo dá ânimo, o Espírito Santo dá vontade de fazer as coisas de Deus. O Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos acalenta, o Espírito Santo ele nos mostra coisas. Irmãos, não basta só apenas nós termos luz, mas devemos ter a revelação de Deus para as nossas vidas. Davi, ele entendia isso. Eu quero a alegria da salvação, irmãos. Muitas vezes a gente anda, você vai falar com o irmão, e aí, irmão? Não, mas meu irmão, alegre-se, porque você foi salvo pelo preço, o preço do sangue de Jesus. Aleluias! E nós vemos aqui, irmãos, que José, um dos pais também aqui, a gente vai vendo que ele foi provado, ele foi forjado. A gente observa aqui que ele, na casa de Potifar, ele fugiu de uma situação perigosa. A própria esposa queria ali ter caso com ele fugiu. Ele sabia da sua responsabilidade, mas ele sabia até onde ele podia ir. Limite. Ele sabia até onde ele poderia ir. Isso é importante para a gente. Porque tem pessoas que às vezes você quer dar a mão, a pessoa quer a perna, quer tudo. E não é assim. Ele entendia perfeitamente isso. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é a fidelidade em tudo aquilo que José fazia. José estava preso, mas ele era um servo. A fidelidade de Deus. Eu não sei quantas pessoas aqui trabalham com pessoas, ou tem aqui responsabilidade com o pessoal, ou quem é empresário, mas um bom funcionário, ele é bom funcionário quando o patrão está fora da empresa. Quando ele está fora da empresa, quando o patrão está descosta. Então a gente observa que o patrão dele aqui estava fora, mas ele era fiel. Fiel, por quê? Porque ele conhecia Deus, ele tinha compromisso com Deus. Antes de ter compromisso com alguém, irmãos, antes de ter compromisso com a sua esposa, antes de ter compromisso com a sua casa, qualquer coisa da sua vida, compromisso com Deus em primeiro lugar. É o compromisso com Deus, porque quando a gente tem compromisso com Deus, a gente tem o temor de Deus. E o temor de Deus, o provérbio vai dizer que é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E a Bíblia vai dizer que os tolos desprezam. E a gente observa aqui, irmãos, que ele passou por essa situação. José, além da fidelidade dele, mostrou caráter. Ele tinha ali, ele era fiel e tinha caráter. Ele fazia um exame de consciência, de observar. E isso fazia parte do processo. Você imagina se José cai numa situação dessa, a gente estaria contando outra história aqui. Ah, pastor, mas é isso, mas aquilo. Ele tinha um chamado, irmãos, a gente vai ver muita gente na Bíblia que teve chamado e jogou o chamado, o projeto de Deus pela janela. A gente vai ver que Sansão brincou demais, brincou com a unção, brincou com as coisas de Deus. Ah, mas ele morreu e levou mais gente na morte dele, pastor. Levou, mas não tinha, o final dele não era esse o projeto de Deus. Não era isso que Deus queria. Sendo que ele brincou. Fala para o seu irmão aí, não brinca com o diabo. Porque ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser adversário. Ele está arquitetando. Uma pessoa, ele vai, se converte ao Senhor, vem para a igreja. Agora estou bem, estou salvo. Eu estou isso, estou aquilo. Eu estou na presença de Deus. Toma cuidado, porque ele vai querer dar uma rasteira dentro da casa do Senhor para o escândalo ser maior. O escândalo ser maior. Se lá ele já acontecia, ele quer implodir o negócio. Mas quando você está
ali, debaixo das asas do Senhor, debaixo da sombra do Onipotente, em nome do Senhor Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele vai ficar ali à sombra de Deus, aos cuidados de Deus, debaixo da proteção de Deus. A gente observa isso. Então a gente vê aqui José, uma pessoa que tinha caráter, uma pessoa que era fiel. Requisito para Deus se agradar de alguém: fidelidade. Fidelidade. Eu ouvi uma frase que honrar, né? Fidelidade é honrar na ausência. Fidelidade é honrar na ausência. Porque falar da gente na frente é muito bom. Todo mundo fala, até os inimigos. Mas quando você está fora, aí você vai saber qual é o caráter daquela pessoa. Essa é a verdade. Quando a gente observa aqui, José tinha todos esses predicados, irmãos, na vida dele. E mais, ele estava construindo relacionamentos. Construindo relacionamentos. Nós estamos vivendo em dias que pessoas estão jogando fora relacionamentos que poderiam ser bênçãos. Estão pegando pontes e quebrando no meio. E na hora de passar, eu não dependo, eu não preciso, não é isso, não é aquilo. Não, irmãos, construa relacionamentos saudáveis para a sua vida, bons amigos, boas pessoas, bons irmãos. Irmãos, quando a gente observa isso, a gente vai ver nas trajetórias, na trajetória de homens de Deus, a gente vai ver o próprio Davi, que era amigo de Jonatas, que era o seu pai, queria que matar Davi de qualquer jeito. Por quê? Porque o espírito mau já tinha possado dele. E muitas vezes Jonatas ajudou Davi. E a gente observa uma coisa que Jonatas falou. Jonatas chegou para Davi e falou assim: olha, você vai ser o rei de Israel. Você vai reinar em meu lugar. É por isso que Davi, ele vai escrever que há amigo mais chegado. Irmãos. Porque, irmãos, prestem atenção. Muitas das vezes, o seu irmão de carne nem sempre vai ser o seu amigo. Mas o seu amigo pode se transformar em um grande irmão. Porque a gente não escolhe o irmão que nasce da barriga da nossa mãe, mas os amigos nós escolhemos para caminhar conosco. E é esses daí que vão te ajudar, que vão fazer ponte, igual que aconteceu aqui. Aonde estava, como que José ia imaginar que lá aonde ele estava, no cárcere, na situação difícil, de uma calúnia, de uma difamação, você imagina, caluniado, você perseguido, você sendo preso por coisa que você não fez. Você imagina José passando por todo esse dilema e ainda preso. O que aconteceu? Ele toma conta da carceragem. Tão bom que ele é, tão servo que ele é. Irmãos, para a gente chegar em algum lugar em Deus, naquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente tem que ser servo. Jesus vai dizer em João 13, os discípulos batendo cabeça, quem era o maior, pastor Rogério? Quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior? Hoje em dia tem igreja que é assim, né? É só aqui em Niterói não tem não, só lá no Rio, no São Paulo, né? Quer ser maior, quer isso, quer aquilo. E Jesus, ele chega ali, pega, tira o paninho que estava na cabeça dele ali, pega aquela toalhinha, bota, senta e começa a enxugar os pés. Lavar e enxugar. Dos 12 ali. Eu falo na igreja o seguinte, pastor. Você imagina quando chegou na hora de Judas, ele lavando os pés de Judas. E Judas já estava esperando, né, para dar o bote. Porque Judas foi uma pessoa que ele foi exortado, repreendido, porque aquela mulher do nardo que tinha ali aquele perfume raríssimo, entornou ali aos pés do Senhor Jesus. Para que esse desperdício? Deixa ela. Daí então a Bíblia vai dizer que Judas procurou ocasião para entregar Jesus. Infelizmente tem pessoas que não gostam de ser exortado e aí quer se vingar a qualquer custo. Mas irmãos, Jesus ele mostra ali que embora Judas lavando os pés, ele queria dar o exemplo para todos ali, para nossas vidas. Ele queria dar um exemplo. Quer ser o maior? Sirva. Quer ser o maior? Seja o menor. Jesus, se ele tivesse no nosso meio, irmãos, ele queria servir.
Como assim, pastor Michel? Ali no batismo dele, ele naquele momento ali, a multidão, e ali João Batista caindo em cima, porque ele era ali, era um profeta e batia, sabe que profeta bate na mensagem, né? Ele bate, daqui a pouco vem um homem ali no canto ali, olha, rodando ali, chegando ele ali, caladinho na dele, e quando ele olha assim, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu que tenho que ir a ti, você que vem a mim. Ele falou assim, ele podia falar assim, primo, é necessário, porque era primo de 7 meses. Então a gente vê, irmãos, que na trajetória da palavra de Deus e na nossa vida, tudo tem um processo e tudo tem um propósito de Deus. Aqui ele estava estabelecendo, estava fazendo na prisão, no cárcere. O que nós vemos aqui, irmãos, para tirar para a nossa vida essa lição, que ele vai dizer no versículo 14: porém, lembra-te de mim, quando tudo estiver bem, ocorrer bem. Rogo de que seja bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. Ponte. Amigos, amizade. Irmãos, você pode chegar e sumir do mapa, mas o bem que você faz a alguém, isso jamais vai ser esquecido. Nem é que vai ser uma troca de favor, mas você vai se lembrar daquela pessoa. Pode passar o que for, não tenho mais o contato, perdi. Chega uma hora que você vai se lembrar, a coisa vai chegar até você. O que aconteceu com José? Estava aqui. Ele interpretou o sonho, passou tempo, e daqui a pouco a Bíblia vai dizer aqui, ele estava onde? Diante de Faraó. Como que ele imaginar que o processo que Deus tinha para a vida dele ia passar por tanta situação? Irmãos, como que nós vamos imaginar ou iríamos imaginar as coisas da nossa vida para chegar àquilo de Deus no nosso tempo? Passamos por dificuldade, passamos por aperto, passamos por situações, passamos por constrangimento, passamos por situações de infortúnio, mas a gente entende que tudo isso faz parte para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Faz parte do processo. Então não murmure, não questione a Deus, continue glorificando, continue fazendo a obra do Senhor. Vão vir pessoas que você nem se lembra, você talvez não vai nem se lembrar que você ajudou, mas você, aquela situação bondosa que você fez, irmãos, olha, você vai ver se lembra daquele dia. Olha, eu estou aqui para te dizer que Deus me enviou para te abençoar. Então nós vemos, irmãos, que na nossa vida nós devemos estar fazendo pontes de relacionamento. E é muito bom, muito bom. Tem pessoas, irmãos, que não sabem o que é isso. Jesus, ele fez a ponte. O irmão dele, Tiago, vai dizer que a verdadeira religião, o religare de Deus. Religião significa religare. E não é o pontífice. A ponte é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que fez o religare, é Ele que fez a ponte, e nós devemos estar fazendo ponte para ganhar outras pessoas para o Senhor, para ganhar almas para o Senhor, ser uma pessoa alegre, animada, ser uma pessoa na presença do Senhor. Ah, mas eu não sei o que está... Irmãos, eu conheço tantas pessoas que às vezes você não olha, você vê a situação que a pessoa está passando, a pessoa já perdeu tanta coisa na vida, e fala assim, meu Deus do céu, e a alegria do Senhor. Ele fala assim, pastor, eu não perdi a alegria da minha salvação. Eu não perdi a alegria da salvação. Às vezes a pessoa fica triste com tão pouco, né? Não, irmão, se alegre na presença do Senhor, se alegre que você tem saúde, se alegre que você tem vida, se alegre que Deus está cuidando de você, se alegre que você acordou, se alegre que você tem uma cama, você tem um chuveiro para você tomar banho, se alegre porque você tem pessoas que te amam, se alegre porque você tem uma igreja para você servir e adorar o Senhor, se alegre porque Deus colocou um ministério na sua vida, se alegre porque Deus quer fazer outras coisas maiores ainda e que você não sabe. Jeremias 33 vai falar sobre isso. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Deus está dizendo para nós, é hora, é momento de nós construirmos pontes, relacionamentos. Se a gente for observar, irmãos, o mundo como está, nós estamos vivendo em princípio das dores, se a gente for olhar pelo mapa da Bíblia escatológico, nós vamos observar que nós estamos na testa
de Mateus 24. A gente vai ver que nós estamos nos princípios das dores. Quando veres nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerra. Rumor é aquela situação, a gente olha no jornal, a gente vai ver, olha, fulano de tal está querendo arrumar guerra com tal. Rumor, fica de rumores de guerra, fome e peste. Irmãos, nós estávamos vivendo, olhando há 2 anos atrás, 3 anos atrás, como coisa que nunca ia acontecer. A gente olhava para a Bíblia, a gente vinha pragas do Egito, a gente achava que aquilo ali era tempo bíblico. Irmãos, a praga chegou e a gente está vendo na pele. Isso significa que Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Jesus está voltando para buscar os seus. Então a gente observa que tem gente às vezes dormindo, às vezes, pensando, né? E a Bíblia vai dizer, Mateus 25, quando pensar, Mateus 24, pensando, dando-se casamento, virá o Senhor. E a gente observa isso, irmãos. E a gente tem que se unir a cada dia mais. Tem um conluio para que a igreja ela não se propague. Sabia disso? E a gente tem que estar junto, reforçando, unido mais a cada dia, orando pelos outros. Existe uma igreja chamada perseguida, que as pessoas estão matando lá fora. E a gente é um país livre, entre aspas, para a gente pregar a palavra. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai falar sobre isso. Enquanto tiver tempo, pregue a palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Tendo oportunidade, fale do Senhor Jesus. E muitas vezes nós temos que falar com as nossas atitudes, com a nossa vida diante da presença do Senhor, e a pessoa vai olhar assim, poxa, aquela pessoa é diferente, a pessoa é cristã, sabe por quê? Porque dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer pontes, vamos construir pontes para a nossa vida, para o nosso relacionamento, porque Deus se agrada. Paulo, ele fez ponte da Ásia para a Europa. Pedro, ele fez ponte, mas ele continuou em Jerusalém, porque ele ficou lá como bispo da igreja de Jerusalém, e ficou lá. Por quê? Porque ele tinha uma filosofia diferente de trabalho do que Paulo. Mas a gente observa que Paulo foi, primeira viagem missionária, Paulo estava ali chateado com João Marcos. Daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu lá no finalzinho de Timóteo. Chama também João Marcos, porque ele é meio útil para o ministério. Todos nós somos úteis para o ministério do Senhor Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Rogério, por essa breve reflexão. Espero que o Espírito Santo de Deus possa estar falando mais ao coração dos irmãos, que Deus nos reserve a oportunidade de estarmos juntos cada dia, para que Deus venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Pastor Rogério, em nome do Senhor Jesus.